A graça e a paz, queridos. Um bom dia a todos. Que o Senhor possa abençoá-los e encher as suas vidas de graça, de amor, de muita alegria nesse dia, em nome de Jesus. Que nesse tempo de leitura da palavra nós possamos experimentar aquilo que Deus tem para nós, amém? Bom, hoje nós continuamos aí na nossa leitura do livro de Ezequiel e a nossa leitura vai do capítulo 37 até o 40. E nós vemos aqui, queridos, que no capítulo 37 é um texto bem conhecido nosso, e nós vemos aqui que Deus começa a dar visões, né, ao profeta. E aqui é uma dessas visões que o Senhor dá, que Ezequiel está ali diante do vale de ossos secos. O propósito de Deus mostrando essa visão ao profeta é para que o profeta pudesse ver exatamente como estavam os sentimentos ali do povo de Jerusalém e de Judá. O povo estava totalmente sem ânimo e totalmente sem esperança diante de tudo aquilo que tinha acontecido, diante do cativeiro, diante do juízo de Deus, como a gente viu nos capítulos anteriores, que Deus tinha mandado palavras em relação às nações e também sobre Jerusalém e Judá. Aqui Deus mostra para o profeta que não haveria nenhuma situação que Deus não pudesse intervir, que Deus não pudesse resolver, mas que Deus estava mostrando a ele que o desejo de Deus para o seu povo era de arrependimento. Então, numa palavra de Deus, Deus poderia resolver todas as coisas. E aí Deus, então, estimula o profeta, né, sobre a palavra profetizar. Nós vemos aqui que se Deus mostra ao profeta que se ele liberasse palavra sobre aquilo que estava morto, iria voltar à vida. Aquilo que estava em desordem, sem forma, Deus daria uma nova forma. E aí na conversa de Deus com o profeta, Deus então estimula o profeta. Se você crer, profetiza sobre tudo aquilo que está morto, profetiza sobre aquilo que você não tem mais ânimo, profetiza sobre aquilo que você não tem mais esperança. E aí nós vemos aqui, queridos, que a palavra ela tem poder ao sair da nossa boca. Nós precisamos exercitar a nossa fé diante do Senhor, porque as palavras têm poder. Quais são as palavras que você tem liberado? Palavras de morte ou palavras de vida? Palavras de maldição ou palavras de bênção? Palavras de ânimo ou de desânimo? Palavra de destruição ou de esperança? A palavra que sai da nossa boca tem poder e o Senhor nos desafia a profetizar sobre qualquer situação, ainda que pareça que tudo esteja morto. No capítulo 38, nós vemos Deus falando sobre o juízo dele, sobre Gog e Magog. Isso também tem uma continuação ali no capítulo 39, mas nós vemos aqui que essas duas nações são nações que eram inimigas de Israel. Elas sempre aparecem num contexto de guerra, de destruição, né? Nós vemos essas duas nações também serem citadas lá em Apocalipse 18, e nós vemos aqui que elas sempre estão se voltando contra o povo de Deus, e aí Deus se levanta contra essas nações. Como eu disse, há continuação aí no capítulo 39, mas também há uma mudança de foco aqui em Ezequiel 39. Nós vemos aqui que Deus então declara o juízo sobre essa nação e declara a ruína contra essas nações. A promessa de Deus aqui que nós vemos no capítulo 39 é a restauração de Jerusalém, que é certa. Deus libera a palavra de esperança. Aqui, nós vemos que no capítulo 39 há uma clareza, mais uma vez, né? Uma clareza de que a nação tinha sido destruída por desobediência, mas com o amor do Senhor, que está sempre presente sobre nós. Por amor, ele restauraria aquela terra. E por fim, no capítulo 40 de Ezequiel 40, nós vemos Deus dando uma profecia, dando uma palavra ao profeta sobre o início do templo, né? E aí nós vemos então ali no capítulo 40 como que o templo deveria ser reconstruído, né? Nós vemos ali então algumas especificações. Queridos, esses são os capítulos que nós lemos hoje.
Profetiza vida sobre aquilo que está morto em nome de Jesus. Abra sua boca para que dos seus lábios saiam palavras de vida e não de morte em nome de Jesus. Deus tem um propósito para cada um de nós e se nós andarmos diante dele com o nosso coração totalmente entregue, grandes coisas vão acontecer, milagres acontecerão sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia e renove seu coração em nome de Jesus.